Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Parte Geral. Estamos tratando aqui do concurso de pessoas. Na aula passada fizemos uma abordagem geral na parte conceitual, autoria, autoria imediata, colateral, intelectual, coautoria e a figura do partícipe. Finalizei a aula anterior tratando ainda um pouquinho do caput do artigo 29. E a partir de agora, nós adentramos no artigo 29, vamos analisar os seus parágrafos, bem como o artigo 30 e o artigo 31. Fechou? Seguinte, artigo 29, caput, abra lá o teu Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Se você quiser fazer flechinhas e ir complementando aquilo que eu vou dizendo agora, eu posso dizer para vocês o seguinte: quem pode ser o autor ou o coautor? Quem? Qualquer pessoa. Que de qualquer modo pode ser comissivo ou omissivo. Quem de qualquer modo pode ser fazendo ou não fazendo. O mais importante de tudo é que para você não concorrer para o crime, você deve agir para impedi-lo. Então, se eu e você vamos a uma loja de conveniência, sem saber, você dá início a um assalto. Se eu permanecer em silêncio, presumir-se-á que eu estou contigo, que eu sei o que você está fazendo e eu estou concorrendo para o crime. A minha ideia, na verdade, nesse momento é dizer: meu amigo, você está maluco? Praticar um assalto? Você é louco, cara. Não, você não deve fazer isso. Para, não faça. Você entende? Não fugir com ele. São circunstâncias dessa natureza. Então, quem, de qualquer modo é esse modo que eu estou explicando, qualquer maneira, certo? Concorrer para o crime, ou seja, tiver liame subjetivo, unidade de propósito, pluralidade de condutas e assim por diante, incidirá, receberá as penas àquele crime cominadas, a pena atribuída àquele crime, na medida da sua culpabilidade. Daí vai levar-se em consideração o grau de discernimento entre A, B ou C, quem estiver participando do crime, tá? O que nós temos que perceber aqui é que o concurso de agentes, o concurso de pessoas, trata-se de duas ou mais. Depois nós temos a associação criminosa, que são 3 ou mais, e depois temos ainda a organização criminosa, que são 4 ou mais. A diferença da associação criminosa para a organização criminosa e para o concurso de pessoas é que no concurso de pessoas há uma eventualidade. Nós combinamos agora de assaltar o estabelecimento comercial e vamos embora, dividimos a res furtiva e cada um vai para casa. Na associação criminosa, nós temos uma estabilidade e uma permanência. Na organização criminosa, além de estabilidade e permanência, nós temos estruturação hierárquica. Nós temos como se fosse uma empresa organizada, o criminoso-chefe, o contador, toda aquela estrutura de uma organização criminosa. Perfeito? Pois bem, ainda temos pelo princípio da especialidade a chamada associação para o tráfico, em que 2 ou mais pessoas se associam de maneira estável ou não para a prática específica de tráfico de drogas e crimes assemelhados. Tá? E daí o princípio da especialidade nos leva ao artigo 35 lá da Lei 11.343 de 2006. Artigo 29 superado. Chegamos no parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. A participação de menor importância, em regra, é aquela atribuída ao partícipe. O partícipe terá uma participação, em regra, de menor importância, logo a pena dele é a pena do crime que ele concorreu comigo, reduzida de 1/6 a 1/3. Parágrafo 1º. E o parágrafo 2º diz o seguinte, dificílimo de comprovar na prática, mas olha só. Se algum dos concorrentes, se alguma das pessoas envolvidas no crime, quis participar de um crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena do crime menos grave. Essa pena será aumentada até a metade, a pena do crime mais leve será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vou te dar um exemplo, tá? Você me convida para ir até a lanchonete porque você tem que cobrar uma dívida do dono da lanchonete, tá?
E você diz para mim, Rigueto, é o seguinte, vamos ali comigo, tá? Se ele não me pagar, eu vou quebrar tudo dentro daquela lanchonete. Crime de dano. Eu estou consciente de que você vai praticar o crime de dano. E eu estou concorrendo contigo para praticar o crime de dano. Quando nós chegamos no estabelecimento comercial, pronto para poder cobrar e para praticar o crime de dano se necessário fosse, você puxa uma arma de fogo, põe dentro da boca do dono da lanchonete, faz o homem passar mal, inclusive, tá? E no final ainda acaba efetuando um disparo de arma de fogo, né? Por exemplo, tirando a vida desse agente. Meu Jesus amado, não era isso que eu queria. Se alguns concorrentes, eu, quis participar do crime menos grave, dano, a pena ser-lhe aplicada a pena deste, do dano. Fechou? Agora, vou pegar o mesmo exemplo. Volta a fita agora. Se você me convida para ir na lanchonete cobrar, dizendo que vai quebrar tudo, eu concordo contigo, dano. E você diz assim, e ai dele se não me pagar. Porque se ele não me pagar, olha o que eu tenho aqui. E mostra a arma de fogo. Se nós formos, pelo amor de Deus, você não vai usar isso aí, né? Não, não vou usar. Nós vamos quebrar tudo. Nós chegamos lá, para quebrar tudo, você acaba puxando a arma de fogo e matando o dono da lanchonete. Se você matou o dono da lanchonete, se algum dos concorrentes, eu quis participar do crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste, do dano. Essa pena do dano será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Quer dizer, era previsível, você me mostrou a arma de fogo. O problema na prática é provar isso. Tá? Comprovar isso é uma novela mexicana. Dificílimo de você conseguir trazer, na verdade, para a prática. Então, assim, já é difícil, por exemplo, o enquadramento do próprio partícipe. Nós tivemos um caso aqui, para fechar essa parte do artigo 29, na praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, onde um maior e um menor numa motocicleta pararam numa loja de conveniência, certo? O menor desceu, o menor e o maior foi junto, tá? Mas o maior ficou na porta. O menor entrou, anunciou o assalto com arma de fogo, pegou todo o dinheiro que estava no caixa, né? Separou ali umas bebidas, uns cigarros e assim por diante, subiu na moto, certo? Na garupa do maior e empreenderam fuga. Lá na frente, a viatura da Polícia Militar abordou os dois. Prendeu o maior e apreendeu o menor. O menor, primário, bons antecedentes, o crime, na verdade, embora praticado com violência ou grave ameaça, o judiciário resolveu conceder-lhe a liberdade provisória, entregue o menor para sua mãe, para sua genitora. O maior, embora primário de bons antecedentes, foi para a vara comum, não foi na vara da infância, e o juiz da vara comum disse: você permanecerá preso. Ao final dos dois processos, da apuração do ato infracional para o menor e do crime para o maior, mesmo a dona do estabelecimento dizendo, o jovem ali, apontando para o maior, não fez nada. Quem fez foi este, o menor. Mesmo o menor confessando, fui eu que pratiquei o assalto, o outro concorreu de qualquer modo para a prática do crime. Para o menor deu 6 meses de semiliberdade, tá? Aliás, ele pegou 5 anos e 4 meses, mas pegou no regime de semiliberdade, ou seja, ia para casa, enquanto que o maior pegou 5 anos e 4 meses no regime semiaberto e foi para o estabelecimento prisional. Olha a dificuldade de um e de outro, um usando, na verdade, os CIPs, que é aqueles centros de internação provisória, algo bem mais suave do que um sistema prisional para o maior, tá? Então esse é o 29, seu caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, com mais um tema aí do concurso de pessoas, tá? Vou passar adiante para o artigo 30, para que nós possamos entender o artigo 30 e quem sabe fechar com o artigo 31 na nossa aula ainda de hoje. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui eu vou precisar fazer uma explicação mais aprofundada com vocês, tá? Circunstâncias, certo? São dados, fatos, elementos, peculiaridades que circundam o fato principal. Existem as circunstâncias objetivas, que dizem respeito ao fato objetivamente considerado como a qualidade, a condição da vítima, tempo, lugar, o modo, os meios de execução do crime, e as circunstâncias subjetivas, que se referem ao agente,
as suas qualidades, estado, parentesco, motivos do crime. Então vamos parar para pensar. Essas circunstâncias do crime não se comunicam. Circunstâncias do crime e condições de caráter pessoal não se comunicam. Circunstâncias seriam as objetivas, ligadas à qualidade da vítima, ao tempo que eu pratiquei o crime, o lugar que eu pratiquei o crime, o modo e os meios que eu pratiquei o crime, e as subjetivas seriam ligadas ao agente que está praticando. Tá? As minhas qualidades, o meu estado, meu parentesco, meus motivos para o crime. Essas circunstâncias elas não se comunicam. Então, se eu vou praticar um crime que vai comigo, circunstâncias de caráter pessoal, circunstâncias e condições de caráter pessoal, a gente pode dizer assim, professor, mas o que são essas condições de caráter pessoal? São as relações do agente com o mundo exterior, com os outros seres. Regra geral, o estado de parentesco é meio parecido com as circunstâncias subjetivas. Se nós olharmos hoje, podemos até conceituar assim, que as circunstâncias, regra geral, ali fala, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. As circunstâncias seriam as circunstâncias objetivas. Quando nós estamos praticando o crime, modo, meio de execução, quem é a vítima, e as condições de caráter pessoal seriam as circunstâncias subjetivas. Minha relação de parentesco, minha motivação para o crime e assim por diante. Já vou dar exemplo prático. Então essas condições elas não se comunicam, salvo quando elas forem elementares do crime. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, antes de nós fecharmos o artigo 30. Se você olhar o artigo 181, 182 e 183 do Código Penal, lá você vai encontrar um tema chamado escusas absolutórias. Diz lá que o descendente que pratica crime contra o patrimônio do seu ascendente, ele é isento de pena, desde que não haja violência ou grave ameaça e desde que, certo, não seja idoso a vítima, Então, para pensar comigo agora, tá? Para analisar comigo. Eu convido você para ir até a casa dos meus pais, furtar os meus pais. E você topa. E nós vamos lá e furtamos e quando estamos saindo a polícia chega e nos prende. Eu serei isento de pena, com base no artigo 181. Não há pena, sou isento de pena o filho que furta o pai. Só que você não é filho do meu pai. E filiação é uma condição de caráter pessoal. Está escrito no artigo 30. Não se comunicam. Você não pega o meu parentesco. Não se comunicam. As condições, circunstâncias, as condições de caráter pessoal. Lembra do princípio, vou te dar outro exemplo, lembra do princípio da pessoalidade da pena? Da individualização da pena? Ou seja, vamos pensar o seguinte, eu sou primário e você é reincidente. Isso é uma condição de caráter pessoal. Se nós dois praticarmos um crime, o fato de eu ser primário e de você ser reincidente fará a sua pena aumentar e não a minha. Porque eu sou primário e você é reincidente. Nós não pegamos o cheiro um do outro. Não é porque eu me encostei em ti que eu peguei a reincidência tua. Não é porque você se encostou em mim que você pegou minha primariedade. Circunstâncias e condições de caráter pessoal, parentesco e assim por diante, não se comunicam, cada um, vírgula, salvo quando elementares do crime. Eu vou ler um conceito de elementar do crime e depois eu explico com um exemplo que fica mais prático. Olha só, o que são elementares de um crime? São dados, fatos, elementos e condições que integram determinadas figuras típicas, certas peculiaridades que normalmente constituiriam uma circunstância ou condições que podem transformar-se em elementos do tipo penal. E nesses casos, deixam de circundar simplesmente o injusto típico para integrá-lo. Vou dar um exemplo. Se eu te empresto esse celular, você usa e depois se recusa a me devolver, você comete um crime de apropriação indébita. Se eu te empresto esse celular e você, depois de usar, se recusa a me devolver, porém você é funcionário público, você comete peculato.
Praticamente a estrutura é a mesma. O que diferenciou um do outro? A tua condição de funcionário público. Ser funcionário público é uma elementar do tipo. Quando você... O que é uma elementar do tipo? Exemplo prático. É aquela parte do texto da lei que, se você tirar, ou muda de artigo ou deixa de ser crime. Não entendi, professor. Artigo 123 do Código Penal. A mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, que é uma espécie de depressão pós-parto. Bom, uma mãe que mata um filho é o quê? É homicídio. Mas quando ela está sob a influência do estado puerperal, ela comete o infanticídio. Percebam que elementar do tipo é o estado puerperal. Se eu tiro o estado puerperal, vira homicídio. Se eu coloco o estado puerperal, vira infanticídio, elementar do tipo. Tirei o funcionário público, virou apropriação indébita. Coloquei o funcionário público, virou peculato.